Muito bem, meu povo, vamos lá para a nossa aulinha de romantismo brasileiro. Como eu tinha falado, né, na aula anterior sobre a questão do romantismo, o romantismo ele vai muito se centrar em dois pilares, né? Um deles que é o idealismo e o outro que é o sentimentalismo. Isso aí vocês podem voltar lá na primeira aula introdutória sobre o romantismo. E, obviamente, romantismo, como o próprio nome já fala, né, romântico, né, remete muito ao amor. E também ao romance. Lembrando que romance ele é um gênero narrativo, um subgênero narrativo, né? Ou seja, o romance não necessariamente tem a ver com amor, mas no romantismo ele vai ter tudo a ver com amor. O romance nada mais é do que uma narrativa longa, né? Um livro longo. Então a gente tem a Game of Thrones, é um romance, It a coisa é baseado, né? É baseado no romance. Vários filmes que a gente tem hoje são baseados em romance, mas não tem a ver com o amor, é, o amor carnal, né? O amor sentimental, o amor de homem e mulher, né? Ou de homem com homem, né? No caso, assim. Mas eu falo assim, o amor, que a gente chama até de amor romântico por causa disso, né? Não tem a ver com você querer ser o casal com alguém, né? Mas sim tem a ver com ser uma narrativa maior. E ela se populariza no romantismo e por isso que é esse nome, né? Na verdade, ela se estrutura mesmo aqui. Então, alguns elementos que a gente pode abordar aqui sobre o romantismo que nós vamos abordar nessa aula é a sua divisão aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem o romantismo em prosa, lembrando que prosa é tudo aquilo que não é verso, ou seja, a prosa é esse tipo de escrita aqui, ó, que a gente tem os parágrafos, que a gente escreve até o final de uma linha, né, para ir para outra, e a gente tem o verso, que a gente também chama de poesia, né? E a poesia, ela trabalha justamente com a questão dos estrofes, com a questão de versos, em que há ali uma finalização do verso, quando o autor acha que bateu a métrica, né? Então tem a preocupação com a métrica, com o ritmo, com outros aspectos que a prosa normalmente não tem, né? Então, dentro da prosa, a gente vai estudar ali as obras de teatro, os contos, né? Não vai dar tempo de a gente pegar tudo isso, né? Obviamente, mas na teoria a prosa é o que a gente estuda isso, né? Os contos, os romances, o teatro, e do outro lado nós temos a poética, né, que é a poesia, que nós vamos estudar as poesias que foram escritas nesse tempo. Autores da prosa não participam da poesia. Poderia acontecer. Mas normalmente quem é bom na prosa não é bom no verso. E quem é bom no verso não é bom na prosa. Então, alguns autores da prosa tinham sim alguns versos, e alguns autores de poesia tinham prosa, só que eles não chegaram a ser bons, com exceção de um, que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, primeira geração poética. Como assim, professor, geração? Então, quando o romantismo chega no Brasil, ele chega com um livro de poesia chamado Suspiros Poéticos em Saudade, né? De Gonçalves Magalhães. No romantismo, os autores de poesia eles morriam muito cedo. Então eles foram passando por gerações. Na prosa isso já não aconteceu. José de Alencar ele passa todo o romantismo escrevendo, entendeu? Manuel Macedo ele escreve, ele é um pouco mais novo, mas ele também perdura bastante tempo, ele vive bastante tempo de obras. Já na poesia não, os caras morreram com 22, 23 anos, tinha ali 3 anos de carreira, pô, morreu. Morreram de várias formas, né? Muitos de tuberculose. Então isso fez com que dentro aí dos 50 anos, eu acho que dura o romantismo, 50, 60, 50 anos, 40 anos, agora não lembro. Nesse meio tempo surgissem várias gerações de poetas. E essas gerações, cada geração vai ter seu estilo, sempre dentro daquilo que eu falei, dentro do sentimentalismo exagerado e de um idealismo também, né? E nós temos a primeira geração poética. A primeira geração poética, também conhecida como geração gonçalviana, ela apresenta algumas características que são comuns com o período inicial do romantismo. O que é que tem no começo do romantismo? O romantismo ele é bem próximo ali da independência do Brasil. Então, o romantismo ele vai buscar criar uma nova cara, uma nova identidade do Brasil.
Então, essa primeira geração poética ela é muito conhecida por uma exaltação ao Brasil. Essa exaltação nós vamos chamar de ufanismo. Esse amor à pátria é exagerado. Também ela vai falar também aqui do heroísmo ao indígena, era um dos focos, né? Então, vai ter vários poemas que exaltam a figura dos vários tribos indígenas que tinha no Brasil, né? E, obviamente, vai levar muitos valores, que a gente vê que a natureza ela é muito, ela aparece muito presente no romantismo, porém aqui ela vai ter um gosto ainda maior. A natureza vai aparecer ainda mais, se é que é possível. E sempre com um caráter assim de elevar a natureza do Brasil. Nós vamos ver, né? Nós temos dois grandes poemas, o Gonçalves Magalhães, que de grande mesmo ele tem mais importância histórica. Ele não escreve bem, não. Ele escreveu o Manifesto Romântico, né? E as primeiras poesias, né? Depois que ele foi para a Alemanha, ele foi lá que foi antes do romantismo, né? E aí ele pegou e adaptou para a nossa cultura muito bem. Então ele já traz ali a adaptação, olhando que aquela figura que era o cavaleiro medieval que existia no romantismo europeu, a gente vai se transformar no índio. Ele já faz essa adaptação dentro da ali, que já é o cerne da gente, que vai servir inclusive para os escritores de prosa. Também essa volta às origens, entre aspas. Chico Gonçalves Dias, gênio supremo, top 10 poetas de todos os tempos do Brasil. Cara totalmente fora de série. Ele era um cara que era filho, né, de indígena. Conhecia muito. E é um cara assim, velho, que é fora de série. É outro nível, né? Ele era filho de um índio com... Eu não lembro agora se não me engano, a mãe dele era indígena e o pai era filho de português com negro. Então, ele tinha todas as raças nele, estavam ali, né? Todas as raças brasileiras, né? Ele estudou em Coimbra, né? E teve lá em Coimbra, ele teve contato com os românticos. E aí ele tem duas obras que nós vamos estudar aqui, que é a Canção do Exílio e Juca Pirama. Acho que Juca Pirama eu vou tratar próxima aula, mas a Canção do Exílio a gente analisa essa aula. E a Canção do Exílio é justamente aqui, ela vai justamente mostrar essa questão do amor à pátria. Bom, aí você já deve conhecer, porque versos da Canção do Exílio também fazem parte de quê? Do nosso hino nacional. Isso mesmo. Vamos falar aqui da primeira geração romântica. A primeira geração romântica focava em formar uma identidade nacional. O Brasil ali estava perdido. Ele era uma colônia até pouco tempo. Agora, nada Brasil independente. Então a gente tem que criar o que é ser brasileiro. O que é ser brasileiro? Sabia na época. Então, tinha que criar uma identidade. E quem foi responsável por criar essa identidade? A literatura. Hoje em dia é a TV, né? Tem que a literatura. Então, os caras escreviam a rodo. Para o quê? Para criar uma identidade nacional. Ah, professores fazem isso querendo? Também. Mas era um sentimento natural também da época, entendeu? É a vontade que o escritor tem e que a corrente literária também tem. Então, junta-se os dois. E aí, essa primeira geração, ela ferve de vontade de construir o que é o Brasil. Uma figura de quem à frente? De Gonçalves Dias. Por quê? Porque ele era espetacular. Espetacular. Enfim. E quais são aí, já falei os principais nomes dessa geração, né? O livro tem lá no outro. Quais são as características principais? O que são características? Existem as características gerais do romantismo, que sempre vai estar, que a gente viu, né, na aula anterior. Cadê? O sentimentalismo, uma oposição ao clássico, a religião cristã, isso tudo vai estar lá. Individualismo, universalismo temático, linguagem simples, valorização da mulher, fuga da realidade, identidade nacional, vai ter todos. Porém, aqui são as características que mais se destacam, as características específicas que só tem nessa geração. O nacionalismo fanista, por exemplo. Quer dizer, deixa poetas da segunda e terceira geração que se utilizam do fanismo. Lembrando que o fanismo é o quê? É o nacionalismo desmedido. É aquele nacionalismo que só olha para as características positivas e não olha
para as características negativas. É aquele que só busca exaltar. É muito bom a gente ter cuidado também com as pessoas assim na vida da gente. Geralmente, quem muito nos eleva, puxa nosso pé. A gente cai de mais alto. Tenha cuidado, cuidado. Então, aqui a gente tem essa relação aqui ufanista com o Brasil, sempre elevando a figura da terra. Nós temos também a exaltação à natureza. Como assim, exaltação à natureza? A natureza, ela é exaltada e ela aparece quase como personagem. Então, se a personagem está triste, o vento se comporta de uma forma, a chuva aparece, o sol não aparece, está nublado ou está chovendo. Algumas vezes, a natureza ela se comporta até mesmo como personagem. E ela age, né? Que a gente chama de prosopopeia ou personificação. Então, além da aparição da natureza, que é comum em todas as partes do romantismo, aqui na primeira geração ela aparece um pouco mais. Até porque o quê? Aqui a natureza ela serve também como um fanismo para destacar o que o Brasil tem de bom. O que é que o Brasil tem de bom? O Brasil tem mato, o Brasil tem muito tipo de mato. Enfim. Então, o Brasil tem muito tipo de mato e aqui era exaltada essa natureza como sendo alto do mais, como sendo algo do mais alto padrão, como sendo algo fora de série, que não existe em outro canto do mundo. De certa forma, é verdade, o Brasil realmente tem esse destaque, né, a natureza brasileira. Depois tem a questão do índio. Vários poemas que falam do índio ou indígena, gente. Índio ou indígena. Eu sei que muita gente não gosta do termo índio, mas era o termo que os literários usaram na época. Dentro da perspectiva literária, é índio. Dificilmente você vai pegar um poema dizendo indígena, ou um livro do século XIX dizendo indígena. Não vai ter. Não vai ter. Entendeu? Aqui tem a figura do índio como herói nacional. Ele era levado, claro, muitas vezes como índio com características brancas, principalmente na prosa, na poesia nem tanto. Mas o herói ele é colocado como, quer dizer, o índio é colocado como herói. Ele é visto como um ser que, além de protagonizar várias poesias, muitas vezes ele é visto como um ser superior, como a gente vai ver em Juca Pirâmide. Um ser superior não quer dizer que um ser que não tem falhas. Tipo, a figura do herói não é uma figura sem falhas. A figura do herói é uma figura que está acima de nós. Entendeu? Informação da identidade nacional já falei, o sentimentalismo também já falei, né? Então essas são as características dessa primeira geração. Entendeu? Vamos ler agora um poema, que justamente esse poema, que é a Canção do Exílio, ele vai trazer para nós o que a gente é esse primeiro ponto do romantismo sobre a ideia que nós temos do ufanismo, a exaltação da natureza do país, a exaltação do país sem ver nenhum defeito. Colocar nossa confiança em tudo. É isso aqui que nós veremos na Canção do Exílio. Então, vamos lá. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, aqui, uma das coisas que a gente pode perceber, principalmente em Gonçalves Dias, a gente vai ver também em Juca Pirama, é, e até mesmo sofrimento, se der para eu ler, talvez eu vou até dar uma palhinha depois de analisar aqui a questão do exílio, a gente vê que características de Gonçalves Dias, musicalidade. Ele tem uma musicalidade impecável, meu amigo. Parece um balanço o verso dele. Parece que você tá numa redezinha assim.
depois de ter comido uma buchadinha que você tá só assim com o pé na parede, sabe? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Que a gente vê quais são as características que nós temos aqui. A gente já começou. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Canção do exílio. O que é exílio? Exílio é uma pessoa que está fora da sua pátria. Então, aqui, canção, geralmente a canção são tristes. Então, a canção do exílio é uma cantiga de tristeza de alguém que não está na sua terra. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Minha terra tem palmeiras. Onde é que tem palmeiras? Brasil. Onde canta sabiá. As aves que aqui gojeiam, gojeiam o som do pássaro, não gojeiam como lá. Então ele está dizendo o quê? Que dentro do país em que ele está, não tem comparação. As aves do Brasil cantam mais belas, gojeiam mais belas do que as aves de onde ele está. E ele continua. Nosso céu tem mais estrelas. Ora, o céu, se você não mudar de hemisfério, é praticamente igual. Mas mesmo assim, o céu, e aqui está o ufanismo, o céu que tem mais estrelas. Olha, que está até no nosso hino, né? Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amor, nossa vida mais amor. Olha só. Por quê? Porque a vida no Brasil aqui, para Gonçalves Dias, é uma vida melhor. É uma vida que possui mais amores. Uma vida que tem mais vida, até a gente pode dizer, né? Então, vai além de puramente os elementos da natureza que ele coloca nos dois primeiros versos, né? Então, ó, que nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, e aqui a gente pode entender a vida no sentido literal, ou seja, os bosques do Brasil têm mais vida porque tem mais animais, tem mais flores, tem mais plantas. A gente também pode entender a vida no sentido metafórico, no sentido mais amplo, né? Então, a vida de viver. Então, os bosques aqui do Brasil se vive mais, se vive melhor. Os bosques aqui, já pegando aqui a questão de figuras de linguagem, né? Os bosques pode ser visto uma metonímia, a parte pelo todo. Então, nossos bosques, os bosques do Brasil têm mais vida. O Brasil tem mais vida. Os bosques é uma parte do Brasil. O que ele quer dizer? Que o Brasil se vive mais, se vive melhor. Finaliza, nossa vida tem mais amores. Pode ser até visto como uma justificativa, olha bem, uma justificativa do verso anterior. Então, nossos bosques têm mais vida, por quê? Porque nossas vidas têm mais amores. Então, tendo mais amores, nós temos mais vidas, ou seja, mais, uma vida melhor, uma vida mais ampla, uma vida mais completa. Entendeu? Minha terra tem primores que tais não encontram cá. Claro que a Terra tem primores, tem mais belezas, tem mais coisas que tem primazia. Primazia é a qualidade da mais alta indicação, entendeu? Se alguém chega assim para dizer que você tem primor, quer dizer que você tem a qualidade primeira. Olha só, que coisa bonita. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. E aqui ele retoma, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha só, olha aí, olha aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Retomando e criando o quê? O eco, né? Com a estrofe anterior. Tendo eco com a estrofe anterior, fazendo uma espécie de refrão, né? E aqui a gente vê o quê? Vê a musicalidade de Gonçalves Dias que eu tinha falado anteriormente também, utilizando um refrão. Não só isso, mas você vê que todas as rimas aqui são muito bem colocadas. E a gente pode ver aqui também, né? Novamente a exaltação da figura da natureza, no refrão. Porque novamente as palmeiras aqui não representam só a palmeiras. Isso aqui representa muito mais que as palmeiras. É outra metonímia. Isso aqui representa toda a natureza. E o sabiá também não representa só o sabiá. Sabiá representa, além de representar o nível e a variação de animais que o Brasil tem, a gente também pode compreender o sabiá como a própria figura, né,
a própria figura que vai representar o povo. Então, aqui, né, como ele fala que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, e o sabiá é uma ave que gorjeia, então ela gorjeia melhor do que qualquer um, né? De qualquer um lá da terra que ele está. Então aqui, o que ele quer dizer com isso? Novamente tem toda a construção de que o povo vive melhor. Então, essa canção aqui, ela não só exalta a figura da natureza do Brasil, mas ela exalta o Brasil como um todo, apesar de sim partir da figura da natureza. Mas uma poesia nunca tem só um sentido. Você não pode pegar uma poesia e só ler assim, ó. Não. A poesia tem interpretações e ela cresce com o tempo, e ela cresce de pessoa para pessoa. Por quê? Porque a ideia que eu tenho do sabiá não é a mesma ideia que você tem do sabiá. Então, para você, pode ter um significado a mais essa poesia. Porque ele trabalha com símbolos, a poesia trabalha muito com símbolos. A própria metáfora que a gente trabalhou é uma comparação, né? Uma comparação indireta. E a comparação vai variar segundo a individualidade de cada pessoa. Se eu digo que alguém é um touro, um cara que é acostumado a levar chifre vai achar que o cara é chifrudo. Mas, se alguém que trabalha na roça, que costuma ver a força desses animais, se alguém fala assim, alguém é um touro, o cara vai dizer, pô, esse cara quer dizer que ele é um touro porque o cara é forte, o cara deve trabalhar muito, entendeu? Do mesmo jeito que alguém que trabalha ali na fazenda, mas numa área reprodutiva, talvez pensar no touro, achar que é um cara que tem uma potência sexual muito forte. Então, existe ali uma ideia intencional do autor. Às vezes não é nenhuma só ideia, é várias. É justamente criar uma metáfora, uma figura de linguagem que expanda. Como aqui, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Claro, a gente pode pegar ali a ideia do sabiá e tal, do Brasil. Pode sim centrar nessa ideia. Só que a poesia, ela não serve para fechar, ela serve para abrir a mente. Então, a interpretação nunca tem que ser limitada. Agora, claro, a gente tem que se ater aos elementos que se possuem no texto. A gente não pode aqui também, não é qualquer coisa, não. Vocês veem aqui que tudo que eu estou falando existe uma lógica dentro do texto. Eu tenho que partir do texto e abrir as possibilidades. E, obviamente, a gente vai ter as possibilidades mais próximas do texto e pode ir se distanciando um pouco, entendeu? Mas a gente tem que estar sempre ouvindo a voz do texto. A gente não pode também chegar, vai ler a poesia, então a voz do texto está aqui. Se eu estiver ali na porta, vai dar para ouvir. Agora, se eu estiver na esquina, já não vai dar para ouvir. Então, por quê? E a voz é o texto. A gente vai escutar ruídos, então a gente vai falar coisas que não estão presentes aqui. Tudo que a gente tem que fazer, toda vez que a gente for fazer uma análise de poesia, a gente tem que centrar o que está no texto. Claro, a gente pode ver o que será que o autor quis dizer com base no seu contexto, como eu apresentei o contexto aqui, que era um contexto de independência, que era um contexto de criação de identidade, e deu tão certo que até hoje o Brasil é conhecido como um país de belezas naturais por causa desses caras aqui, meu amigo. Por causa da habilidade de Gonçalves Dias e de outros poetas. Claro, também teve o pessoal da prosa aí, né? Enfim, vamos terminar. Não permita, Deus, que eu morra a figura de Deus, o Deus cristão, muito presente nas obras românticas. Você não vai ver, você pode até ver, né? Não vai ver, mas é muito raro você ver como acontecia nas outras escolas literárias, né, como o classicismo e o neoclassicismo, barra arcadismo, que há uma enxurrada de elementos que provém das mitologias greco-romanas. Aqui pode até aparecer, mas aparece bem menos, em menor quantidade. Por quê? Porque o romantismo ele é guiado pela religião cristã. Ele volta para os elementos da Idade Média. Então a gente tem um foco maior, por exemplo, antigamente no que vinha, né, das arquitetura gótica ali.
Tipo, a tentativa de reproduzir esse clima, a Idade Média, o heroísmo, né? Esse heroísmo, o sentimentalismo, né? Um pouco de fuga dessa racionalidade, o pseudo-racionalismo que a gente vai ter ali a partir do humanismo ali no século XIII, né? Século XIII, não, desculpa, século XIV, século XV, né? Que é quando começa o humanismo, que vai dar ali para o Renascimento. Então, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Novamente aqui a utilização da metonímia. E aqui não é simplesmente as palmeiras, aqui é a própria figura do Brasil. Enfim, gente, 25 minutos de aula. Eu queria dar até uma palhinha de sofrimento aqui, mas deixemos para depois. Tá certo? Próxima aula eu vou trabalhar em Juca-Pirama e vou passar uma atividade. A atividade vai ser sobre Canção do Exílio e sobre o próprio poema de Juca-Pirama. E aí a gente dá esse encerramento na. Agora que eu vi aqui que minha câmera deve ter ficado um pouco em cima, né, do poema. Eu acho que deu para ver. Também eu estava lendo. Enfim. Então, próxima semana a gente cuida desse resto. Valeu, abraço, até mais.